criação do TCC Campus Meyer, falaremos sobre 50 anos do Prêmio ESSO de Jornalismo, uma história que começa nos tempos áureos do Repórter ESSO. Aqui fala o seu Repórter ESSO, testemunha ocular da história, em edição extraordinária em homenagem aos jornalistas do Brasil. No dia 28 de agosto de 1941, entrou no ar com Heron Domingues o Repórter ESSO. Padrão forte e preciso do programa ficou no ar até 1969, através da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Atenção, atenção, Beverly Hills, Califórnia, faleceu Carmen Miranda. Dos intervalos do Repórter ESSO, a campanha publicitária que marcou época foi a das gotinhas de gasolina, que fazia um grande sucesso com o slogan: só a ESSO dá o seu carro máximo. Getúlio Vargas foi notícia constante no Repórter ESSO, tanto na TV como na rádio, onde o jornal se tornou o maior informativo da Segunda Guerra Mundial. O noticiário atendia aos interesses comerciais e políticos. A linguagem era parcial, engrandecendo a posição dos Estados Unidos e seus aliados na luta contra os nazistas e fascistas. Contígio Teodoro foi o último locutor do telejornal apresentado pela TV Tupi, nas décadas de 50 e 60. O programa marcou época na TV brasileira. Pressionado pelos avanços tecnológicos implantados pela concorrência, bem como pelas mudanças políticas do regime militar, o programa saiu do ar em 1969. Roberto Figueiredo encerrou a última edição do noticiário muito emocionado, mesmo que tentasse manter o padrão de voz. Última edição radiofônica. Pode o seu Repórter ESSO recordar as mais sensacionais informações transmitidas para todo o Brasil e em toda a sua vida. 1954. Suicídio de Getúlio Vargas. 1959. Fidel Castro vence a Revolução Cubana. 1968. Estados Unidos em foco. Assassinados Luther King e Robert Kennedy. Os americanos fazem a primeira viagem em torno da Lua. O Repórter ESSO, um serviço público da ESSO Brasileira de Petróleo e dos revendedores ESSO, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo com os votos da ESSO. Eu fiquei realmente emocionado, fiquei tão presa até de uma emoção tão grande que não contive as lágrimas por estar ali levando o esquife do Repórter ESSO, sepultando o informativo de rádio, aquele que durante anos foi célebre, aquele que foi comentado, aquele que foi o repositório das grandes informações que o Brasil pôde fazer ecoar, tá certo? Então, naquele momento, ele estava ali minúsculo, diante da sua magnificência, da sua importância, daquilo que foi o Repórter ESSO em rádio, naquele momento do sepultamento. O ano de criação do Prêmio ESSO de Jornalismo foi cenário de diversos acontecimentos marcantes no país, como a perda de Carmen Miranda, a eleição de JK e a moda de James Dean. Acompanhe. 1955 foi um ano movimentado para o país, a começar pela perda de Carmen Miranda, que encantou com seu sorriso, carisma e com os famosos balangandãs. A pequena notável morreu em 5 de agosto de 1955 em Los Angeles, nos Estados Unidos. 55 marca também o desaparecimento de Carmen Miranda, uma trajetória de praticamente 2 décadas e pouco, uma trajetória que mistura o sucesso no Brasil com o sucesso nos Estados Unidos, o sucesso no rádio com o sucesso no cinema, o sucesso em português com o sucesso em inglês. Carmen Miranda é um mito. Nos campos de futebol, um nome de destaque, o Mané Garrincha, que chega à seleção brasileira em 18 de setembro de 1955, estreando em uma partida contra o Chile pela taça Bernardo O'Higgins. Já na política, a eleição de Juscelino Kubitschek em outubro de 1955 agitou o país, elevando o clima de confiança, o espírito democrático e o otimismo. Com o famoso slogan 50 anos em 5, JK tinha como meta promover o crescimento e a modernização da economia do país.
Era a época de fortalecimento da imagem nacional. Também em 55, o país abraça uma nova forma de arte, o cinema novo, com a produção de Nelson Pereira dos Santos, Rio 40 Graus. Considerado revolucionário por retratar as diferenças sociais e econômicas do país, o filme foi o primeiro longa-metragem de Nelson. O cinema brasileiro deixava de ser aquela coisa chanchadística, aquela coisa só do humor quase pastelão, Oscarito, Grande Otelo e etc., para ser uma coisa que de alguma forma se inspirava no realismo italiano. E o Rio 40 Graus é um exemplo. No mundo da moda, o New Look invade o país. As mulheres se inspiravam em atrizes como Marilyn Monroe, combinando o ar de ingenuidade e sensualidade na década marcada pela vaidade com a explosão dos cosméticos. Já os rapazes acompanhavam a moda de James Dean com o seu famoso topete, calças jeans e jaqueta de couro. Foi em 55 que o astro de Hollywood estrelou o filme Juventude Transviada, de Nicholas Ray, que contava também com Natalie Wood no elenco. Eram os anos dourados. Há 50 anos, a ESSO apoiou a iniciativa de premiar as melhores reportagens produzidas no país. O jornalista Ney Peixoto do Vale foi o autor dessa ideia e falou para a nossa equipe sobre o processo de criação do Prêmio ESSO. Em 1955, eu era assistente do chefe da seção de imprensa e 2 anos depois eu assumi a chefia desse setor. Eu, que era oriundo do jornalismo, eu via uma carência muito grande de estímulos ao repórter, né, ao jornalista. Os colegas tinham a chance de ficar assinando os nomes e tal, mas havia uma necessidade de prestigiar mais o repórter. É a época das grandes reportagens do Cruzeiro e tal, que sobressaía bastante, mas os outros pouco tinham. Então, foi esse sentido de dar essa colaboração para também incrementar as reportagens nos jornais, né? Bom, eu tinha um envolvimento total, né? Total, quer dizer, desde o recebimento das reportagens, no início eram poucas reportagens, depois chegavam mais de 500 reportagens do Brasil inteiro para concorrer, né? Então, eu participava junto com a ABI da escolha dos julgadores, dos jornalistas, né? Ajudava esse membro da comissão a peneirar que não era, que era rebutalho, que chegava muita porcaria também, que não tinha nem sentido entregar para julgamento, né? Mas todo o acompanhamento era feito até a entrega do prêmio, né? Teve um pouco de inspiração, mas é um prêmio com característica totalmente brasileira. Você pega o Pulitzer, você pega o prêmio jornalista, são coisas diferentes, né? Só que naquela época era o prêmio que sobressaía internacionalmente, né? Mas é um prêmio bem brasileiro, né? Houve no início uma desconfiança bem razoável, né? Depois, com o correr do tempo, a classe verificou que a empresa era totalmente isenta no julgamento do concurso, do prêmio, e também isenta na escolha de quem ia julgar o prêmio. Então aí ele começou a adquirir respeitabilidade, né, conceito e prestígio na classe, e aí ele cresceu, até chegar onde chegou hoje, né? Tem um significado muito grande, como se fosse um filho completando 50 anos, né? Uma coisa que eu me orgulho muito de ter feito isso em benefício da classe jornalística, de onde eu saí, né? Então, para mim é uma data muito expressiva, né? Espero ser convidado para estar lá na entrega desse prêmio, né? Eu, Patrícia Teixeira, diretamente da Faixa MEI, vim mostrar para vocês um pouco da loucura que é o TCC. São meses de preparação para realizar o projeto que substitui a monografia. Muitas pessoas não conhecem o TCC, mas só quem faz sabe a dor de cabeça que ele dá. É gravação para TV, gravação para rádio, entrevista, correr atrás de entrevistados só na hora e assim vai. Acabamos ficando loucos, mas no final de tudo, podemos mostrar um pouquinho do que aprendemos na faculdade.